Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 25 minutos, 6h25, horário de Brasília. Muito bom dia, você que está conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. A você que conectou agora, sintonizou agora, Deus te abençoe. Você está na Rádio Manaim e nós estamos no pós-madrugada. Já recebemos o nosso maná diário, a nossa porção diária, e agora vamos abrindo aqui o pós-madrugada. Queridos, hoje é aniversário da Aparecida Costa, a nossa irmã Cida, aqui de Glória 3. E quem está mandando um abraço para a Aparecida é a Roberta Madalon, que mora em Belo Horizonte, capital mineira. Parabéns, irmã Cida, Deus te abençoe, viu? Felicidades. Também quem está aniversariando é Maria José da Conceição. Ela mora em Recife, Pernambuco, lá no loteamento Rio Doce. A irmã Maria José também está aniversariando e também está recebendo aqui os nossos abraços, as nossas felicitações. Queridos, eu tenho aqui 3 pedidos de oração. Oração pela jovem Ana Keren. Ela é filha do diácono Cosme, da irmã Simone, e ela está esperando, aguardando uma vaga para um tratamento no Hospital das Clínicas aqui em Vitória. Então, pedi aos irmãos para estarem orando pela jovem Ana Keren, para que ela consiga essa vaga o mais rápido possível para dar início ao tratamento de saúde dela. Também oração pelo irmão Natalício. Ele está fazendo um tratamento no pulmão. Quem pede oração é a cunhada Shirley, o irmão Natalício também está enfrentando essa batalha na área da saúde. E também vamos orar pelo irmão João, o esposo da irmã Marinha, lá de Pinhuí, Minas Gerais. O pai do Arilson, o pai da irmã Arilda, Ele está enfermo, está com problema no esôfago. E só dá uma bênção à vida dele, no tratamento, dá forças. A irmã Marinha está ali ajudando, largou tudo para cuidar do esposo, é isso mesmo, toda a família, Então, orar pela irmã Marinha, orar pelo Arilson e pelo seu João, que está passando por essa batalha. Seu João, fica firme aí no Senhor, hein? Estamos orando por ti, tá bom, querido? O Senhor vai dar vitória, certamente, confie no Senhor, tá bom? E estaremos orando pela família e pelo nosso irmão João, esposo da irmã Marinha, a quem nós temos um grande apreço, um grande carinho. Queridos, são 6 horas e 28 minutos. Ah, sim, a irmã Fabiana também está conosco aqui. A irmã Fabiana lá de Belo Horizonte. Ô, Kleber, que louvor é esse? O louvor é No Clamor da Noite. Lindo esse louvor, pastor João? Fantástico, é uma mensagem maravilhosa acerca da volta do Senhor Jesus. Exatamente, louvor maravilhoso. Daqui a pouco a gente coloca de novo aqui, tá bom? Vamos quebrar protocolo aqui. Daqui a pouco nós colocamos de novo aí para os irmãos. Muito bem, queridos, no texto trazido pelo pastor Ricardo Diniz, o texto foi João, capítulo 4, versos 10 e 11, nós vamos ler aqui novamente. João, capítulo 4, verso 10 e 11. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar a água, E o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Queridos, esses 2 versículos, eles fazem parte do texto de um diálogo que o Senhor teve ali com essa mulher. E esse texto nos apresenta esse diálogo, que é um dos mais conhecidos e importantes dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, A história diz que o Senhor, ele está saindo dali da Galiléia, indo ali para Samaria, ele passa por Samaria. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, Ele deixou a Judéia, indo para a Galiléia, no verso 3, mas no verso 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, quando ele passa por Samaria, tem um poço, e ele fica aguardando pacientemente ali. Ele envia os seus discípulos para comprar comida, e ele fica aguardando. E aí, por uma incrível coincidência do destino, e que não é coincidência, não existe coincidência, há uma cristocidência. E aí, o Senhor estava aguardando essa mulher que
ia pegar água, certamente todos os dias, nesse horário maravilhoso ali naquela região do Oriente Médio, ao meio-dia, sol a pino, um sol para cada um, como diria lá em Minas Gerais. E ela era o único horário disponível para que ela pudesse ir ali, tirar aquela água. Era uma mulher que ela não tinha uma família feliz. Ela já havia passado por vários relacionamentos, não é? Certamente era uma pessoa sofrida. E o Senhor aguardava ali. E foi exatamente isso o texto que nós lemos. Então o Senhor, quando o Senhor Jesus vê essa mulher chegando, porque qual era o costume da época, pastor Ricardo? Quando a mulher tirava água do poço, tivesse um homem ali, o costume era o homem se afastar para que a mulher chegasse e tirasse a água do poço. Mas não, o Senhor Jesus pacientemente ficou esperando ela chegar. E ela, vendo que ele não ia sair mesmo, então eu vou ter que ir lá mesmo, e foi. Mas ele não vai ter essa ousadia de falar comigo, né? Ela deve ter pensado. Mas o Senhor, ele sempre nos surpreende. E então o Senhor provoca esse diálogo com ela. O Senhor, vendo que ela não ia falar com ele provoca o diálogo. Fala: você pode me dar entre aspas, um copo d'água? Você pode me arranjar uma água? E ela então dá início a esse diálogo. E ela fala: olha, por que você está falando comigo, né? Por quê? E o Senhor então fala: olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria, eu não te negaria não. Eu te daria água, e água viva. Enfim, esse é um diálogo maravilhoso, mais conhecido da palavra. Quando o Senhor então provoca esse diálogo com a mulher, e ele aguarda a mulher ali, pastor Ricardo, de uma maneira intencional, porque ele queria falar o coração, dessedentar a sede da alma daquela mulher. A paz do Senhor, pastor Ricardo. A paz do Senhor, Kleber, pastor João Carlos, Enéas, pastor Carlos Alberto e você, meu amigo querido ouvinte, né, que tem acompanhado as madrugadas. É muito emblemático, né, Jorge, Jorge Kleber. Obrigado, chamar de Jorge, né? Melhorou, me senti honrado. Não, porque você fez aniversário, eu lembrei do Jorge. Mas você pega os aspectos envolvidos nessa palavra, né? Não só a questão do costume, da hora, o poço, a necessidade daquela mulher, tudo vem se estabelecendo diante de um diálogo, e que para ela seria mais um para conversar. Que ela também não tinha interesse, porque ela queria pegar água, porque o sol, o calor, ela queria pegar água como de costume e voltar para a sua vida normal, né? Dentro do contexto, podemos assim dizer, da nossa necessidade diária. É como alguém que sai de manhã para o trabalho e ele quer simplesmente trabalhar, executar a sua tarefa e voltar para casa. E alguém nesse caminho começa a interferir nesse contexto, né? Como se fosse assim, ó, você chegasse no trabalho, a pessoa: não, faz seu trabalho, mas faz para mim também. Aí você fala assim: não, como que eu vou ficar fazendo trabalho para dois? Mas só que nesse momento é como se alguém falasse assim: olha, eu estou pedindo para você fazer o trabalho para mim, mas se eu soubesse quem está pedindo, você me pediria e eu faria o trabalho para você, e você não precisava nem vir trabalhar, né? Aí, opa, que negócio é esse? Eu não preciso vir trabalhar, eu já vou aposentar, já vou receber direto. Mas apenas ilustrando, né, a condição. Mas a condição ali, Jesus vendo o coração daquela mulher. Todas as mazelas que ela já tinha passado e como ela era conhecida, num aspecto sempre negativo. Quando ela vai reconhecendo Jesus como homem, como profeta, até que ela compreende e ela fala assim: nós tínhamos que aguardar o Messias, porque quem nos anunciaria isso seria o Messias. E aí Jesus se revela para ela: sou eu e falo contigo. Quando Jesus se revela, todo aquilo que era, todos aqueles aspectos
ou figuras que representavam a vida para ela, ela abandona. Ela abandona o poço e o cântaro. O poço, eu diria, que é o local de encontro. Aonde foi esse poço que você buscava uma solução para a sua angústia, para o seu problema, para a sua enfermidade? Onde foi que você foi buscar isso e não resolveu? Mas um dia Jesus estava lá. Ou se você ainda não encontrou, saiba que Jesus está te esperando. O seu recurso, a sua força, o seu intelecto, as condições, as indicações, estão tudo aí. Mas quando Jesus está presente, tudo isso perde o valor. Porque a grande questão para aquela mulher agora, depois que ela conhece isso, que ela fala da adoração, e Jesus fala para ela que o Pai procura que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ela corre na aldeia e ela fala assim, ela vai lá anunciar, ó, tenho encontrado alguém que é diferente. Alguém que não veio pegar água do nosso poço para simplesmente matar a sede ou extrair água daqui. Mas alguém que trouxe uma palavra que o meu coração agora está diferente. A minha vida agora jorra, né? Uma alegria que me faz saltar para a vida eterna. Esse Jesus, ele existe, ele está presente, ele está aqui na palavra, ele está presente na nossa oração, no nosso louvor, ele está presente na nossa vida, mas eu preciso largar esse cântaro e esse poço. Eu preciso largar velhos conceitos, velhas tradições, velhos costumes e até mesmo questões culturais. Porque quando Jesus ele vem para atingir o coração do homem, é a palavra que Kleber explanou muito bem, né? Jesus não ia sair daquele poço sem que aquela mulher chegasse ali. E Jesus, ele não vai sair do seu caminho até que você encontre ele, até que você abra o seu coração. Aquela mulher poderia até ir embora, mas Jesus ia continuar ali. Jesus, ele é a razão do nosso viver. E se você ainda... E fica aqui no pós-madrugada, numa explicação, mas fica aqui um apelo. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, é o momento. Converse com ele. Deixa ele modificar a sua forma de pensar sobre essa vida. Porque as pessoas estão materializando o Evangelho. As pessoas estão materializando aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, aquilo que é eterno. Deus não vai fazer um céu aqui na terra, mas Deus tem preparado uma igreja para levar para a sua eternidade. E essa igreja, ela tem uma experiência verdadeira com Jesus, ela encontrou com Jesus e ela vive hoje dessa água viva que é Jesus revelado a cada dia. Pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos, porque sabemos que perto está a nossa redenção. Pastor João Carlos Braga, o texto diz no verso 3, deixou a Judéia e foi outra vez a Galileia. E no verso 4 diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor já esteve lá. Era realmente necessário passar por Samaria para ir da Judéia para Galileia? Não tinha outro caminho? Só tinha aquele caminho? Ou o Senhor estava de propósito indo por esse caminho que passava por Samaria para poder encontrar essa mulher que não conhecia, como muitos de nós agora em 2023, muitas pessoas estão ouvindo a gente, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não conhecem. Jesus estava ali face a face com ela e ela não conheceu que ali era o Messias, o Filho de Deus, no primeiro momento, né? Depois, no diálogo, no final, nós vamos ver que o Senhor se revelou a ela. Mas era necessário passar ali? Não tinha outro caminho? Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor a todos. Essa sua pergunta tem duas respostas, ela é meio pegadinha. Se você perguntar na questão geográfica,
Não era necessário. Mas eu creio que era porque o Espírito Santo revelou o Evangelho de João e escreveu que era necessário. Pela questão geográfica, você tem 3 caminhos para ir da Judéia para a Galileia, né? Ou você vai para o mar, para Jope, o caminho de Jonas, né? Ou você vai para Jope, vai pela planície de Saron, vai beirando o mar Mediterrâneo e chega na Galileia. Ou então você desce e atravessa o Jordão e vai beirando o Jordão, que foi o caminho que Naamã fez vindo da Síria, para lá em direção a Samaria. Ele pode ir pelo Jordão. Ou você vai pelo centro, que é o caminho que Jesus tomou. Que o judeu evitava aí. Evitava porque tinha a Samaria no meio e havia inimizade entre os povos. E evitava porque é o caminho montanhoso, você está indo pelas montanhas de Judá. Então, ou você vai beirando o mar Mediterrâneo, você vai beirando o Jordão, que são 2 caminhos fáceis, ou você vai pelas montanhas de Judá, da Judéia, passa por Samaria para chegar em Galileia. Então, ele pegou o caminho mais difícil geograficamente. Mas por que João, inspirado pelo Espírito Santo, coloca que era necessário? Porque havia uma mulher necessitada. Havia uma pessoa ali que precisava que Jesus passasse por ela, né? Como todos nós aqui, como nós 5 que estamos nessa bancada e todos os nossos ouvintes. Todos nós precisamos que um dia Jesus passasse pela nossa vida. Amém. E ele faz o caminho mais difícil que for, só para poder passar pela nossa vida. Como ele passou pela cruz, o caminho da cruz. O caminho da cruz foi o mais difícil, foi o caminho para encontrar toda a humanidade. E era necessário. O caminho para encontrar toda a humanidade era necessário. Era mais perto, né? Mais curto, né? O mais difícil. E o mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Né? Então ele faz esse caminho para encontrar aquela mulher. E a problemática, o entendimento da problemática dessa mulher, já foi falado aqui, tanto pelo Ricardo quanto por você, né? Tá justamente quando ele fala assim, se tu conheceras o dom de Deus. Né? A problemática dessa mulher, a passagem de Jesus era necessária para que ela conhecesse o dom de Deus. Jesus, ele fala em João 17, ele fala assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna se resume nisso. O começo da vida eterna para o homem aqui na terra se resume nisso, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você conhecer só Deus, né? Há muito tempo atrás eu vi um adesivo num carro. Eu vi a foto, na verdade, de um adesivo de um carro na Europa que estava escrito assim, fale-me de Deus, mas não me fale de Jesus. Porque Jesus é uma polêmica, né? Deus é uma palavra que todo mundo usa. Aliás, Deus é um pronome, né? É um substantivo, na verdade, um substantivo comum, que todo mundo usa. O indígena usa Deus para o sol, né? O aborígene usa Deus na Austrália, o nórdico usava Deus para os deuses. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. Agora, quando você fala de Jesus, aí a coisa muda de figura, porque Jesus, ele fala que só ele é o caminho. Então, por isso que tem que conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, quando ele diz para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é esse que te fala, ele está dizendo assim, olha, essa é a problemática, eu preciso que você conheça. Aí, como já foi colocado aqui, ela conhece ele como judeu, depois conhece ele como Messias, e assim vai nessa experiência maravilhosa dela, né? E o que acontece? Esse conhecer a Deus é a experiência de todas essas pessoas que estão na palavra do Senhor e de todas as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. Você vê a pergunta dos discípulos, quando Jesus acalma a tempestade, né? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então eles ainda estavam conhecendo Jesus. Por isso que Jesus fala assim, quando vos converterdes. Eles passaram num processo de 3 anos e meio conhecendo o Senhor. Eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não tinham conhecimento do Espírito de Deus dentro deles. Eles estavam conhecendo o Senhor Jesus. Mas o que há ali nos discípulos e que não há na mulher samaritana? Eles não sabiam o que Jesus poderia fazer, mas eles sabiam que ele poderia fazer alguma coisa. Tanto que eles foram acordá-lo no barco, né? Para acordar. Senhor, não se dá que pereçamos. Muitas vezes nossos ouvintes estão numa situação como essa. Eu não sei o que o Senhor pode fazer. Mas por que eles não abandonam? Porque eu sei que ele pode fazer alguma coisa. Quantos irmãos nós temos que pedem oração
eu estou numa situação muito difícil, estou numa luta e tudo mais, a gente ora, até mesmo nós oramos dizendo, Senhor, socorre o teu filho, mas não sabemos dizer qual o tipo de socorro. E quando você menos espera, então o socorro vem. E aí você olhar para aquela mulher, as perguntas daquela mulher que o Ricardo colocou muito bem aqui, né? Senhor, tu não tens como tirar, tu não tens o vaso. Mal sabia ela que aquele ali é o oleiro da eternidade. Ele não tem um vaso, ele faz todos os vasos. Ele cria todas as possibilidades. Ele fez a minha vida, ele fez a vida de pastor Carlos, do pastor Enéas, do pastor Ricardo, do Kleber, como vasos para ele. Aí demonstra a falta de conhecimento que aquela mulher tinha de quem era aquele que falava com ela. Por isso que ele diz, se tu conheceres o dom de Deus, o presente de Deus que Deus mandou agora para você. Jesus era o presente de Deus ali na beira daquele poço. Né? E quem é esse que te fala? Ela precisava conhecer que aquele ali era o oleiro. E quando ela fala assim, mas Senhor, o poço é fundo, né? Além do problema de que ele não tinha um vaso, além disso o poço é fundo. Aí você pega o Salmo de Davi, o Salmo 139, que ele fala assim, se eu subir ao céu, tu aí estarás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, não adianta nem as alturas eternas do céu, nem as maiores profundidades, como no Sheol. Deus está em todos os lugares. Então essa mulher ela teve que ir conhecendo Jesus. Nós temos que conhecer Jesus assim, como aquele que não tem limitações, como aquele, ele não tem o recurso, ele faz o recurso. O poço é fundo, pois ele vai lá. As pessoas muitas vezes podem usar essa expressão, eu estou no fundo do poço, mas você não está sozinho. Porque o Senhor pode ir da eternidade, das alturas dos céus, até a profundidade do Sheol. Então não há nenhum lugar que a pessoa se encontre que diga, é o fundo do poço, que Jesus não possa alcançá-la. E esse diálogo, então, ele vai se desenrolando, até que no final ela conhece a Jesus de uma forma tão especial que ela vai anunciar. É isso que a igreja faz. Nós conhecemos a Deus e conhecemos a Jesus Cristo que Ele enviou. E por isso, então, nós temos essa mensagem de anunciar aos outros que não conhecem, que assim como Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer nas outras vidas também. Acho que respondi a pergunta, se era necessário ou não. Tinha outros caminhos, né, geograficamente para ir. São 3 caminhos, na verdade. Mas Jesus ele escolheu o caminho mais difícil, assim como ele fez também com nós, e o pastor colocou muito bem sobre isso, né? O caminho da cruz era necessário, era o caminho mais difícil, e ele não foi pelo caminho mais certo, foi o caminho mais difícil. E por isso que nós glorificamos o Senhor todos os dias, porque Ele fez isso por nós, né? Ele nos aguardou pacientemente, não desistiu de mim, não desistiu de nós. E Ele não desiste de você que está ouvindo a Rádio Manaim, você que está passando por luta, sofrimento, né? Que acha que não tem mais jeito. Aquela mulher, o pastor Ricardo colocou, ela ia todo dia uma rotina, minha vida é assim mesmo, né? Eu nasci assim, vai ser assim mesmo. Não vai ser assim. Jesus estava ali para mudar a história daquela mulher. Pastor Enéas, como ele nessa manhã também quer mudar a história de muitos. E não só a história de muitos, ele mudou a história daquela cidade. Porque a mulher, ela foi anunciando o evangelho, o pastor João falou isso. Ela foi anunciar o evangelho. E é isso que Deus quer fazer, quer mudar a história de muitos aqui. E o Senhor, ele sabia que naquele dia, naquele momento, ele sabe de tudo, né? Havia uma mulher ali, sedenta, necessitada, sofredora, que não o conhecia. Ela sabia de que o Messias viria, porém ela não o conhecia. Como muitos também estão ouvindo a rádio nesse momento, talvez no carro, no ônibus, em casa, caminhando, sabe da existência de que há um Deus, há um Salvador chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, mas não o conhece. E nessa manhã o Senhor quer se fazer conhecer. O Senhor marcou esse encontro com essa pessoa que está nos ouvindo. Paz do Senhor, pastor Enéas. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, os pastores que estão aqui, né, na bancada. A paz do Senhor, todos que estão participando conosco, que estão nos ouvindo nesta manhã. E você disse algo que realmente é interessante, Kleber. É o conhecimento. E o pastor João aqui, ele foi bem enfático no que ele disse.
em relação polêmica, né? Eu fiquei surpreso porque ele quis dizer aqui em relação a fale de Deus, mas não me fale de Jesus, né? Então, qual é o detalhe? Hoje o conhecimento é fundamental. A mulher no qual nós estamos tratando aqui nesta manhã, ela, pela razão dela, ela tinha o cântaro, tinha o poço, Jesus estava diante dela, mas ela não conhecia Jesus. Muitas vezes a razão do homem, a tradição do homem, a cultura do homem, o costume do homem, quando nós falamos o homem é o ser humano, né? A cultura, tudo isso impede de ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus. E Jesus estava, a palavra escreve que estava de frente para esta mulher e ele faz uma pergunta interessante que diz assim, ó, se tu conheceras o dom de Deus. Para você que está nos ouvindo nessa manhã, qual é o dom de Deus? O dom de Deus é a vida, é a misericórdia, a graça, a salvação, é o dom de Deus. Se tu conheceras, aí a palavra vem, tu pediria. É interessante conhecer. A palavra descreve que no nascimento de Jesus, quando Jesus foi apresentado, havia já uma profecia. E o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, né? Ou seja, já estava apontando o nome daquele no qual essa mulher já estava diante. Também o conhecimento, como de Paulo, né? Teve um encontro com Jesus. E quem é, Senhor? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. João, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, mas quando ele teve a visão, né, lá em Apocalipse escreve, quando ele teve a visão, ele perguntou, quem é aquele? O seu nome é a palavra, né? Então Natanael falou assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Todos esses, quando tiveram um encontro com Jesus, passaram a entender o dom de Deus, a vida. E Jesus estava diante dessa mulher como aquele que poderia dar a ela a vida. E ele estava se revelando como vida, como aquele que poderia mudar toda a história do homem, como aquele que pode mudar a minha história, a história do pastor João, do pastor Carlos, a sua, de todos que estão nos ouvindo. O conhecimento é fundamental. E hoje é prioridade nossa conhecer. Nós vamos passar, dia 26 agora, nós vamos ter um dos maiores eventos, né, evangelísticos, que é Trombetas em Festa. E o grande detalhe, quantos que vão estar nessa condição, né, cultural, religiosa, conhecendo um Jesus histórico, mas nós vamos levar uma palavra, e essa palavra que vai ser levada vai ser de anunciar que há um Jesus que não é histórico, mas um Jesus que é vida, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, que falou com esta mulher e que está aqui conosco, está falando conosco aqui agora, através da palavra que é viva, está falando com você em casa, que está nos ouvindo e que vai voltar para buscar uma igreja fiel. Uma palavra. Amém. E por falar em trombetas e festas, deixa eu só passar um dado aqui para os irmãos que ainda não sabem. Ontem nós conseguimos atingir a meta de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Então, parabéns a você. Glória a Deus. Que faz parte desse corpo, nos ajudou. Trabalhou, né? Inscreveu, ajudou. Bom, parabéns a cada irmão que inscreveu, um irmão, 2, Maravilha. 3, 10, não importa a quantidade, mas você que trabalhou, você que ajudou a esse ato de evangelizar, porque isso é uma evangelização, né? Quanto mais pessoas no canal do YouTube, mais o YouTube entende que o conteúdo daquele canal é relevante, é interessante e ele indica
O próprio YouTube vai evangelizar pra gente. Isso é maravilhoso. Maravilha. Então, parabéns aos irmãos e glória a Deus. Nós Aleluia. conseguimos. E não vamos parar por aí, né? Chegamos a 1 milhão? Vamos chegar agora a 1,5 milhão, 2 milhões. Vamos aqui estar anunciando o Evangelho Eterno. Pastor Carlos Alberto, o Senhor tinha planos para aquela mulher. Ele tinha planos. Ele se revela àquela mulher como a água da vida. Ó, eu tenho uma água que você, se tomar, ela vai saltar para a vida eterna, vai fazer uma fonte aí no seu coração e vai saltar para a vida. Ele se revela a ela como a água da vida. Ele se revela a ela como profeta e fala, vejo que tu és profeta. Quando ele fala, vai lá e chama teu marido, vem cá. Fala, não tenho marido. Disseste bem. Você já teve 5 que tem agora, né? Teu marido. E lá, meu Deus, ele revelou a ela. Aquilo que só ela sabia. Mas ele sabe tudo. Então ele se revela a ela como água da vida, como profeta. E ela, no verso 25, diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Verso 26 diz, então Jesus disse, eu ou sou e eu que falo contigo. Então ele se revela àquela mulher como água da vida, como profeta e como o Messias, o Hamashia, o ungido de Deus. Ou seja, ela sabia, mas não o conhecia. Como também muitas pessoas hoje em dia sabem de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, sabe que ele está vivo, mas não o conhece, não tem uma experiência de viver face a face com ele, não conhece esse Jesus revelado, e está vivo e se revela a cada dia, a cada manhã, que faz questão de se revelar, de nos socorrer. Era aquela experiência que a mulher estava tendo naquele dia, ao meio-dia, e que muitos estão tendo nessa manhã, agora às 6 horas e 57 minutos, através da Rádio Manaim, pastor. Pastor Carlos Alberto. Paz Senhor, pastor Kleber, pastor a todos os nossos ouvintes, os pastores que aqui estão. Eu estava justamente até pensando justamente nisso aí. Nessa linha. E ocorreu que o senhor me fez lembrar de uma palavra, quando Jó, ele depois de passar por todas aquelas situações que ele viveu, ele fala assim, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, Isso. mas agora te vejo meus olhos. Então foi uma experiência que aquela mulher teve, que ela falou assim, olha, eu sei que o Messias vai vir. Então ela tinha um conhecimento até da palavra, né? Ela tinha um conhecimento da palavra, que sabia que viria. Mas a maior questão do homem é ele ter essa experiência com Deus. Então o Senhor fala para ela, não, eu sou. Então o Senhor se revelou para ela, eu sou. E nós temos as nossas experiências, que um dia o Senhor se revelou dentro da nossa necessidade. Ele se revelou para nós. Para ela ele não, vejo que és profeta. Então para outros o Senhor é aquele que que cura, o Senhor liberta, o Senhor opera dentro dos lares, da paz. Então o Senhor tem poder para tudo, porque Ele é o eu sou. Então, para a sua necessidade, aquilo que você precisa, o Senhor, Ele vai se revelar para você. Então, mas acima de tudo é preciso ter conhecimento, buscar no Senhor, Não é só o ouvir. O ouvir, com o ouvir você vai ter os seus argumentos. Quando você ouve, você passa a ter um argumento, você tem uma condição de um pensamento sobre aquilo que você ouviu. Aí você até deriva, para muitos campos. Mas quando você vê, é uma experiência. Não, eu tenho ciência que isso aqui eu tive contato, eu tive essa experiência gloriosa, E hoje só pode ter experiência quando ele realmente busca o Senhor. Quando ele vai na casa de Deus, ele busca o Senhor, até mesmo ali na sua condição, da sua necessidade, Quando ele não tem mais recurso, se curvou diante de Deus, o Senhor está ali para se revelar para ele, porque o nosso Deus ele é misericordioso. Então essa questão dessa mulher, ela é interessante nesse ponto, que ela conhecia a palavra. Eu me lembro de um senhor que uma vez falou, eu já li a Bíblia 3 vezes, mas só que ele não tinha uma identidade cristã. Ele conhecia a letra,
Então você tem seu argumento. Então quando o senhor pede a ela água, o senhor estava falando, ó, serve-me, né? Serve-me. Com aquilo que você tem. Serve com aquilo que você tem. Às vezes, quando nós olhamos aquilo que nós temos, o que nós temos para dar ao Senhor? Nada, né? A não ser a nossa adoração, a nossa glorificação. Nós falamos assim, mas eu tenho água viva, eu tenho algo que é especial. Né? É algo que vai te levar não só ter um momento para essa vida, mas vou te levar a ter um conhecimento daquilo que é eterno. Então era um mistério. O senhor falou para ela de um mistério que ela não conhecia. Mas quando ela entendeu que Jesus era o profeta, ela falou, não, ele tem algo especial mesmo. Então o Senhor tem algo para nós. Né? É um mistério. Ele só se revela quando um homem para poder conversar com o Senhor. Então para um momento, né? Às vezes nós corremos para tantos lugares, temos tantas ocupações, mas às vezes precisamos parar para conversar um pouco com o Senhor, para ter essa experiência com Deus, para ouvir o Senhor, né? Não só ouvir, mas poder conhecer realmente quem é Jesus. Não só de ouvir. Até, Carlos, eu queria fazer uma observação do detalhe que você falou, interessante, né? Ela chega a declarar, né? Vejo que és profeta, né? E o problema é que algumas pessoas têm conhecido Jesus e têm parado nisso aí. Verdade. Até Jesus profeta, entendeu? Porque as pessoas às vezes querem uma coisa mística, de adivinhação, de toda aquela a pena da minha condição. Mas isso não tira o homem do estado que ele está. A adivinhação não tira. Mas quando ela reconhece que Jesus é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, isso tudo fez a diferença na vida dela. Então, enquanto você tiver Jesus como profeta, apenas para prever, para adivinhar o que vai acontecer, você continua nesse mesmo plano terreno. Mas quando você conhece Jesus como o Messias, e é justamente isso que o pastor Carlos Alberto estava falando, né? Faz toda a diferença, né? Você muda de vida, né? É mudança de vida. Você passa a ter uma nova... A sua vida, ela se transforma, né? Transforma. Ela deixou o canto, deixou tudo para trás. Por quê? Porque nada daquilo tinha tanta relevância, tanta importância quanto ela poder, o conhecimento, a experiência que ela teve com Jesus. Né? Essa questão do conhecimento, de conhecer quem é Jesus, né? Eu recebi aqui uma contribuição do pastor Max, lá de Resende, né? E aí você vê, ele fala assim, Jesus aponta para a água do poço dizendo que aquilo que o mundo te dá é passageiro. Mas quando ele fala da água que ele dá, ele fala que vai jorrar para a eternidade. Então primeiro esse entendimento, né, de quem é Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus. Jesus é alguém que vem trazer a eternidade para você. Ele não vem resolver um probleminha dessa terra. A terra resolve. Até acalma a tempestade, até cura o leproso, até ressuscita o morto. Mas o grande problema que o homem não conseguia resolver, que Jesus vem retratar na vida dele, é a eternidade. Nós podemos até dizer assim, que essa mulher conhecia a palavra da vida, ela conhecia a lei que falava do Messias, mas ela não conheceu a palavra viva, veio conhecer naquele dia, quando Jesus se apresenta para ela. Né? E o pastor Max colocou aqui o seguinte, a mulher olhou para Jesus e não viu um balde, não viu um cântaro, não viu uma corda. Ela queria que ele tivesse com essas coisas na mão, porque às vezes só Jesus não basta. Só Jesus não basta. Você tem Jesus? Eu tenho Jesus, mas eu também queria que tivesse uma corda, um balde, um cântaro. Né? Não serve ter só Jesus. Mas a gente fala, o que Jesus mostrou para ela justamente que ele era tudo o que ela precisava. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui e perguntar ao pastor João. Pastor João, o senhor ali também nos dá uma grande lição a todos nós, servos. O que parece ser um simples encontro vira uma ótima oportunidade para evangelizar. Sim, claro. Não é? E assim também como nós. Às vezes nós estamos no ônibus, nós estamos caminhando, nós estamos no shopping, estamos numa fila de banco. Nós não podemos perder essa oportunidade de quantas mulheres como essa, ou homens, ou pessoas também estão assim com sedento, querendo, ou na religião, na religiosidade,
sabe de Jesus, mas não conhece. E aí Deus nos usa para apresentarmos, para sermos boca de Deus ali naquele lugar. E não perdemos essa oportunidade. Exatamente. O Senhor colocou... Existe uma característica de Jesus, até na EBD nós estamos reparando que Sol e Lua, né? O Senhor e a igreja reflete a luz do Sol. Né? Nós temos aprendido que Jesus, às vezes, as características dele se manifestam em nós também. Né? E primeiro Jesus se apresenta como ele sendo a luz do mundo. Ele fala assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Perfeito. Né? E depois ele vai e olha para a igreja e fala assim, vós sois a luz do mundo. Né? Por quê? Porque nós íamos passar a fazer aquilo que ele fez. O que ele fez com a mulher samaritana, nós íamos passar a fazer também. O que ele fez com a mulher samaritana, Filipe fez com o eunuco. Né? Aproveitou aquele momento, aquela passagem do carro. Você entende o que você lê? Né? Foi o que Paulo fez com o carcereiro. Calma, né? Estamos todos aqui. Nós vamos vendo as pessoas sendo usadas pelo Espírito de Deus para anunciar o Evangelho. Jesus, ele foi o início de tudo, ele é o princípio, né? Por isso que ele fala, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Tudo começa nele. Mas a partir dele, quando ele derrama do Espírito que estava nele sobre toda a igreja, nós vamos fazer isso. Esse é o trabalho da igreja. Como você falou, uma pequena conversa se transformou num resultado de salvação. Isso é a igreja, né? Os chamados para fora do mundo e para chamar outros para fora do mundo também, né? Para ir para a presença do Senhor. Às vezes uma pequena conversa vai e acaba se transformando numa salvação de uma alma que é caríssima. E esse diálogo, pastor Ricardo, foi ela ficou tão impactada, impressionada com esse diálogo que ela teve ali com o Senhor, que ela esqueceu até da água do poço. Agora ela estava preocupada e ela foi despertada agora para as coisas do céu. É verdade, ela estava preocupada com a água do poço. Mas aí, o diálogo, e quando eu leio aqui o texto, eu vejo que ela estava até um pouco ríspida. Vou usar a palavra ríspida aqui para ser, né? O Senhor começa a falar com ela, me desculpa aqui entre aspas, ela começa a dar uns cortes. É verdade. Né? O Senhor começa a falar, você não tem nada, não tem corda, não tem caneco, vasos, como é que você vai pegar? Mas o poço é fundo, como é que você vai? Não, ele insiste, ele vai insistindo. E ele fala, olha, se tu conheceras quem fala com você, vai lá e chama teu marido. Não tem marido não. Não tem marido. Aí o Senhor se revela. Então, depois quando ela falou assim, veja que tu és profeta, daí tudo muda. Ou seja, aí ela esqueceu que tinha cântaro, que água de poço, o que importava agora era a visão da eternidade, eram as coisas do céu. Mas interessante, você voltou a um ponto, né, dele muito ríspida, mas eu acho que é uma característica hoje da sociedade tão ocupada que quando você para falar com alguém de algo melhor, a pessoa não tem tempo. Não tem tempo para isso não, eu tô corrido, eu tenho que resolver um monte de coisa. Mas quando a pessoa conhece o Senhor Jesus, tudo isso torna em segundo plano. É interessante que você usou uma expressão de um dos textos que eu estava meditando também, trazendo na madrugada, que é buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então, só compreende esse texto quem tem o Espírito Santo, para compreender o que é buscar. Por que no verso 29 do capítulo 4 de João vai falar, né? Ou, na verdade, o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, o cântaro era tão importante no começo, você não tem cântaro, você não tem vaso, como é que você vai pegar água, entendeu? O cântaro era tão importante que nesse momento ela largou o cântaro. E você percebe que Jesus mesmo não bebeu água? Não precisou do cântaro dela. Não precisou do cântaro dela. Eu estava lembrando aqui, Cléber, você falou essa questão de uma simples conversa virar. É uma experiência minha, né, particular. Eu entro na faculdade, lá em 1900 e Guaraná com rolha. Você teve como professor Rui Barbosa. Quase, ele tinha acabado de se aposentar. E o que acontece? A turma, para se conhecer, criou um negócio de
você colocava o teu nome, depositava R$1, naquela época não era real, era outra moeda, R$1 na R$1.000, Mil. né? Também não, né? E aí você depositava na conta do outro colega e botava o teu nome no final daquela lista. E a lista ia passando e os nomes iam subindo, no final um monte de gente ia depositar na sua conta. Era uma brincadeira, uma pirâmide, para o pessoal já começar a se conhecer, saber os nomes e tudo mais. E eu perguntei para o rapaz que estava do meu lado, você não quer participar? Ele, não quer participar não. Eu falei, rapaz, é só um negócio simples, mas você bota o seu nome aqui, um monte de gente vai depositar para você. Ele virou para mim e falou assim, não preciso porque eu já sou rico. Rapaz, aquilo dentro de mim, eu falei, rapaz, que absurdo esse camarada. Que arrogância, Que né? arrogância falar isso aí. Igual a mulher samaritana, sabe? Como é que tu sendo judeu? Rapaz, eu fui pegar o rapaz lá no corredor da faculdade. Tu é rico mesmo, rapaz? Ele falou assim, eu sou rico da graça de Deus. Foi aí que começou, e hoje eu tô aqui. Graças àquele rapaz chamado Rogério. Por causa de R$1. Por causa de R$1. E não era real. Deve ser, sei lá o que, cruzado, cruzeiro, sei lá o quê. Cruzeiros reais. Aquela lista. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Por isso que eu lembrei, quando você falou assim, pastor, às vezes uma pequena conversa se transforma. Isso. Aconteceu comigo isso. E o Senhor Jesus é mestre nisso também. Aquele rapaz se tornou um grande amigo e falava de Jesus para mim todos os dias, até que chegou ao ponto de eu tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus ensinou isso para nós. E é isso que a igreja faz. E nós não podemos perder essa oportunidade. Agora, eu vou aproveitar esse gancho aqui e perguntar ao pastor, vem passar também para os outros pastores, pastor Enéas, pastor Carlos Alberto. O Senhor Jesus, no verso 8, ele diz assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E notem, você que está em casa, que quando eles voltaram com a comida, Senhor, está aqui a comida. Ele falou assim, não quero não. Minha comida é fazer a vontade do Senhor, de Deus, do Pai. Por quê? Porque o Senhor sabe. Por que o Senhor tirou os discípulos de cena? Por quê? É isso que eu quero abordar aqui com os pastores. Porque eles iriam atrapalhar aquele diálogo. Porque eles iam falar, Senhor, mas o Senhor está conversando com a mulher samaritana, Senhor, está errado. Porque eles estavam ali na lei, estavam ali vivendo aquele conflito. O Senhor tira, então, ó, vai lá comprar comida pra gente. Tira eles de cena. Mostrando que, muitas vezes, nós não podemos ser empecilho para Deus trabalhar na vida de uma pessoa. Certamente. E interessante, Kleber, aí o verso 27, ele traz essa tônica, né? Quando os discípulos voltam e eles vão indagar justamente Jesus. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Tá vendo como é que eles E iam aí, trabalhar? é uma coisa que tem que ser observada, é a limitação do evangelho a quem eu acho que deve aceitar Jesus. Isso, é verdade. Se eu achar que João não deve aceitar Jesus, eu não vou falar de Jesus para ele. Ah, mas eu acho que Carlos Alberto é uma pessoa que vai coisa, então eu vou falar com Carlos Alberto. Não é isso que Aí o Deus outro quer. vai questionar. Não, mas você foi evangelizar o Carlos Alberto, por que você não... Eu acho que é o Enéas que tem que... E Jesus não, Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o aliviar aqui não é daquela carga daquele momento, é esse alívio, é o alívio para sempre, aonde aquilo que te trouxe até ali, o cântaro, ele fica de lado. Ah, eu tenho minhas obrigações como pessoa, como cidadão, nós vamos continuar, mas é diferente ter tudo isso com Jesus e sem Jesus, né? Tem até uma expressão que o pessoal, às vezes, outro dia eu vi no adesivo no carro, né? Que você pode até passar essa vida sem Jesus. Mas você não pode morrer sem Jesus. Morrer sem. No verso 31, os discípulos, então, rogaram, ou pediram, falaram com ele, dizendo, Rabi, mestre, aqui é a comida, come. Ele, porém, disse, olha, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí, no verso 33, ele pergunta, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Né? Um lanche aí, um Mac, alguma coisa? Não, o Senhor só fez aquilo ali, providenciou. O Senhor conhece todas as coisas. Queridos, nós não podemos ser empecilho para agir de Deus na vida das pessoas, pastor Enéas, pastor Carlos Alberto. Nós não podemos, nós temos que ser instrumentos. Não somos nós que determinamos quem merece ouvir a palavra e quem não merece. O Senhor, como o pastor Ricardo disse,
O Senhor veio para todos. A Bíblia diz, Deus quer que todos se salvem. Todos se salvem. É interessante que você falou assim, que tirou os discípulos dali, né? Porque, na verdade, o homem, ele não pode aparecer. Só atrapalha. Quando o homem aparece, ele espanta, né? Ele impede do outro alcançar a salvação. Se os discípulos estivessem ali juntos, aquela mulher não ia chegar. Mas Jesus ali já era a outra, né? A presença do Senhor, ela atrai. A presença do Senhor atrai o homem. Agora, quando tem o homem, aí já impede a salvação. Eu lembrei aqui de uma experiência de um pastor, contou para mim esses dias, que foi fazer uma visita na casa de uma pessoa e o marido daquela irmã, ele estava afastado da igreja ou não era da igreja. E aí ele recebeu com tanto carinho as pessoas lá e ele estava na casa dele e ele estava fumando. E aí o irmão chegou, aí boa noite, e já falou com todo carinho. Você sabia que esse cigarro vai te levar para o inferno? Já trouxe conflito ali. E o Senhor não fez isso. Quando a mulher, ele começou a conversar com a mulher, viu que ela estava, como é que você fala comigo? Por favor, não fale comigo. Não, ele com carinho, ele foi para o diálogo, ele conversou com ela, ele assimilou, ele viu que ela estava ríspida. Gente, meio-dia no Oriente Médio, o sol é pior do que Valadares. E você falou uma coisa aqui, que você falou lá em Minas, que um sol para cada um, com exceção de Valadares, costumam ser 2 sols para cada um. Mas nessa linha, quando vai finalizando esse diálogo, esse contexto, né, vai no verso 42, aqueles homens, eles justamente vão se direcionar para aquela mulher e vão falar assim: diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso quantos cântaros de água ela trouxe, quantas histórias, quantas passagens, quanto isso, e ainda tirou eles da cidade para falar com Jesus. E aí, isso é como se todos tivessem ido conhecer essa água viva, né? E é o que aconteceu, o testemunho do pastor João Carlos aqui falou justamente, o colega dele falou assim: eu já sou rico da graça de Deus. Então o pastor João Carlos passou a ter a experiência dele, já não mais pelo que o colega disse, mas pela experiência. Então, isso que nós anunciamos e pregamos, nós não queremos que você se converta, a sua fé esteja baseada na minha experiência. A minha experiência é apenas para te mostrar, para você ver de uma forma quanto Deus opera. Mas a melhor coisa é você ter essa experiência com Cristo, o Salvador. E Ele quer habitar, Ele quer te dar uma experiência para você falar para os outros: não é mais pelo que eu ouvi da experiência do irmão tal, do pastor, da reunião, do programa, mas é aquilo que Cristo fez na minha vida. Pastor Enéas, aquela mulher precisava ser confrontada com a verdade. O senhor sabia disso. Mas, mesmo assim, o senhor sabendo que ela precisava ser confrontada com a verdade, ele usa de uma sutileza, de um carinho, como ele fez comigo, com muitos, né? Não, e vai, erra, volta, vai, erra de novo. E o senhor tem paciência, o senhor conversa, não é? Ele tem uma palavra, ele se revela, ele mostra que conhece todas as coisas. Enfim, o senhor tem aquela paciência, né? Aquele carinho. Foi no diálogo aqui, e como ele também. Agora, ela precisava ser confrontada com a verdade. Porque ela viu que através da palavra do Senhor, ela viu que ela precisava recomeçar, né? Porque até aquele momento ela sofria, não tinha um casamento, não tinha uma família, e na hora era subjugada pelas demais pessoas, não é? Tanto é que depois ela fala assim: olha, onde é que eu devo adorar o Senhor? É aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Onde é que eu devo adorar? Ela estava preocupada agora, hein? Ela começou com a preocupação com a água do poço, com o vaso. Agora a preocupação dela é: onde é que eu vou adorar? Não é? Quando o Senhor se revela, o Senhor fala: vai chegar a hora, e a hora já chegou. Você deve adorar em qualquer lugar, onde você está, onde você estiver. E é o Pai que procura esses adoradores. Então,
A nossa preocupação agora é se confrontarmos com a verdade, porque ela nos liberta, ela nos coloca de pé e é a verdade que nos salva. Amém. E o Senhor é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade. É interessante você dizendo aí que aquela mulher precisava ser confrontada, né? E com a verdade. E a palavra fala bem assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uhum. Quantos de nós aqui, pastores, e já ouvimos e conhecemos pessoas que diziam da seguinte forma: olha, eu nasci assim, vou morrer assim, Uhum. né? É um dito popular aí, né? Não. Ou seja, ninguém vai me mudar. Mas quando o homem ele se depara com a verdade, quando ele tem um encontro com Jesus, Não permanece o mesmo. permanece não, tudo muda. Um detalhe que você estava falando anteriormente, até o pastor João, os pastores aqui, o que nos chama a atenção é que Deus não desiste do homem. Ele insiste até o final, como foi Jesus com essa mulher. Mas depois disso tudo, ó, se tu conheceras o dom, tu pedirias, ou seja, você pediria. Quando você conhece algo de bom, você quer e você pede. Nós estávamos falando aqui sobre trombetas e festa. Uhum. Nós estamos orando por esse evento que vai acontecer ainda, já meses atrás. Nós já estamos pedindo ao Senhor, já fazendo pedido por alguns que ainda não tiveram um bom encontro com Jesus há meses, há anos, para quê? Para que eles possam ter o mesmo encontro que nós tivemos, a mesma experiência que o pastor aqui, né, João também teve, pastor. E nós estamos aqui para isso, orando, pedindo, mas um detalhe importante: não podemos deixar de fazer a boa escolha, de fazer o pedido certo. E Deus sempre vai propor isso para nós. Deus sempre vai propor para nós a condição de livre-arbítrio, de fazermos um pedido certo. Eu separei até um texto aqui que está em Deuteronômio, achei até interessante. Deuteronômio 30, o versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, o conselho do Senhor. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. Ou seja, Deus ele não desiste do homem. Ele coloca, ele propõe ao homem a vida a todo momento. O que cabe a nós, o que cabe a nós é fazer o pedido certo. Eu quero a vida. Amém. Amém. Queridos, são 7h23. Eu vou pedir agora o pastor Enéas, está orando. Temos que encerrar para abraçar o sinal para a TV Manaim. Vou pedir o pastor após a vinheta, está orando pelos nossos irmãos, que nós citamos aqui já, né? Aniversariantes, pedido de oração. E nós temos aqui 7 minutos para a gente encerrar esse pós-madrugada. Por favor, feche seus olhos, se você puder. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nós levantamos nesta hora um clamor em favor de todos os teus servos, no qual foram mencionados aqui nesta manhã: Verdade, Senhor. Ana Keren, Natalício, João, o Esaú e a família. Senhor, todos como necessitados que são. Mas o dom do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor possa estar indo de encontro a cada um dos teus servos como necessitados. Quantos que estão nesta manhã, alguns em leitos de hospitais, alguns precisando de uma bênção na família, alguns precisando do milagre, mas o recurso vem do Senhor. Que o Senhor venha intervir na causa de cada um, que o Senhor venha manifestar o teu poder e que assim tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. A nossa oração, nosso pedido nesta manhã. Abençoa os teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. São 7h24. Temos ainda 25 agora, 5 minutinhos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Lucas, filho da irmã Lina. Lina Brito, lá de Guarapari. Isso, o irmão da Ana Vitória. O Lucas está aniversariando hoje, recebendo um abraço aqui da sua mãe, a Lina.
e também da sua irmã Ana Vitória, e também de quem? Da Yasmin também, claro, todos nós aqui da Rádio Manaim. Parabéns, Lucas, Deus te abençoe. Tá bom, queridos? Olha, são 7h26. Lembrando que a partir das 8 horas da manhã teremos o quadro Chamados para Servir. E hoje vamos estar recebendo aqui o pastor Jonas Pelissari, que vai estar conversando conosco. Pastor Carlos Alberto, vou ter que liberar aqui o pastor. Nós temos aqui 1 minuto para cada pastor se despedir. Vou começar aqui pelo pastor Carlos Alberto. Obrigado, querido. A paz do Senhor. Paz do Senhor, né? E mais uma vez a nossa alegria de estarmos participando, contribuindo um pouquinho, né? Com aquilo que a gente conhece um pouco do Senhor, né? Deixamos aqui o abraço para os nossos irmãos ali, mais uma vez, da área de Porto Santana, né, que muitos irmãos participam, acompanham por madrugada. Deixar um abraço para os nossos irmãos ali, e que o Senhor possa, assim, abençoar cada um. Eles estão conosco, né? Que o Senhor possa, assim, cuidar e abençoar os lares, as famílias, que tenham a bênção da paz no meio do lar. Amém, querido. Pastor Enéas Barbosa, também esteve conosco aqui semana passada nos Chamados para Servir, e agora conosco na madrugada. Obrigado, pastor. Paz, Senhor. Amém, Kleber. Eu agradeço aí mais uma vez, né? A oportunidade de estar aqui com os pastores, com os irmãos. Para mim foi uma experiência realmente, né? Estar aqui nos Chamados para Servir. E quero deixar aqui o abraço já para todos os irmãos das igrejas, amigos. E que Deus possa nos dar um dia de bênção, de paz. Amém, a paz do Senhor. Senhor. Pastor João Carlos Braga, apenas vou me despedir, mas ele vai estar conosco daqui a pouquinho às 8 horas com os Chamados para Servir. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, querida, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Paz do Senhor, um abraço a todos os irmãos da Igreja da Glória 2. Hoje à noite tem culto de senhoras, às 19h30, ali na rua São Pedro, número 94. Deus abençoe a todos. E o senhor tirou agora o discurso do pastor Ricardo Diniz, mas tudo bem. Pastor Ricardo Diniz. Eu pensei que ele fosse falar do culto ao meio-dia, entendeu? Mas falou do culto assim, era Luciano que ficava tirando minha fala. Agora, mas... É brincadeira, meus irmãos. É sempre alegria lembrar a quarta-feira o culto das senhoras. Falando de senhoras, até a Rita Patrícia mandou aqui um testemunho, achei interessante. Ela falou, já tive essa experiência, estava com fome, morrendo de fome para fazer um exame. Comecei a evangelizar uma pessoa e até me esqueci que eu estava com fome. Ele falou que Jesus evangelizava, esquecia de comer, né? Mas fica o nosso abraço a todos os irmãos da área da região de toda a Terra Vermelha, João Goulart, e aqueles irmãos que nós temos lidado no dia a dia. Fica um abraço especial ao pastor Mateus, lá de Valadares, da Igreja de Vila Bretas. A todos, a paz do Senhor. Lembrando mais uma vez que nós conseguimos atingir o número de mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube, né? Toda a glória ao Senhor. E parabéns a cada irmão, a você que trabalhou incessantemente nesses últimos dias. E nós pensávamos, né, que iríamos ali próximo dia 26 receber essa notícia, que iríamos atingir 1 milhão de inscritos. E hoje são dia 8, né? Dia 26 está longe ainda. E nós já conseguimos atingir essa marca. Mas não paramos por aí, né? Vamos continuar trabalhando para que outras pessoas... Agora em busca de 1,5 milhão. Pronto. Daqui a pouco vamos em busca de 2 milhões. Para que quanto mais pessoas estejam inscritos, mais pessoas sejam evangelizadas e o Senhor possa alcançar a cada um deles. Queridos, nós vamos então agora louvar o Senhor. Vou colocar um louvor, tá bom? O clamor da noite. O clamor da noite está aqui já, como diria naquela época, na ponta da agulha. Mas hoje nós não temos agulha aqui, é no computador mesmo. Mas agradecendo aos irmãos, lembrando que 8 horas, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, teremos o quadro Chamados para Servir.